Eu quero falar sobre o tema, sobre aprendendo a contar os nossos dias, baseado no Salmo 90, aprendendo a contar os nossos dias. Eu vou ler, os irmãos acompanhem essa leitura. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu as arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós, vamos repetir comigo esse último versículo? 1, 2, 3, versículo 17, 1, 2, 3. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Meus amados irmãos, como eu disse, o nosso tema é aprendendo a contar os nossos dias. É um tema para nós iniciarmos o nosso ano de 2019. Mas antes de nós entrarmos dentro desse texto e meditarmos neles, eu preciso fazer 2 esclarecimentos preliminares antes que eu entre no texto. O primeiro esclarecimento que eu quero trazer, baseado nesse texto, se encontra com a primeira dificuldade que nós lemos. A primeira dificuldade vem de 2 afirmações. Primeiro, o poeta vai dizer: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Está aí colocado no versículo 1. Depois ele garante, no versículo 11, olhe comigo, que quem conhece o poder da Tua ira, ele vai dizer: somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. No versículo 7, ele diz: pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos conturbados, ou seja, somos aterrorizados pelo Teu furor. Esse furor é tão grande como o temor que é devido. No versículo 11, quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Essa é a primeira dificuldade dessas 2 afirmações, de um Deus que é o nosso refúgio de geração em geração, e depois de um Deus que diz que, o poeta que diz que somos consumidos pela sua ira, ou sejamos, somos conturbados e aterrorizados
e ele vai dizer que este furor é tão grande como o temor que é devido no versículo 11. Como nós reconciliarmos sobre isso? Como nós ajuntarmos essas duas frases e entendemos sobre isso? Como conciliar? Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Verdadeiramente nós podemos contar com Deus, com esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza para todo sempre. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de afirmações de fé baseada nas experiências pessoais de pessoas que viveram em muitas gerações. A Bíblia afirma de pessoas que viveram em suas gerações e que foram confirmadas que Deus é o Deus do refúgio da vida deles. Mas esta verdade não é a verdade que está em questão, mas um Deus furioso é toda a questão. Por que esse Deus furioso? A fúria de Deus, primeiro nós precisamos entender que a fúria de Deus, ela tem um sentido no Novo Testamento. A fúria de Deus também tem outro sentido no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a fúria de Deus se refere ao sentimento de Deus diante do pecado do homem. Aí se relaciona e quer dizer desta fúria, se refere ao sentimento de Deus diante do pecado do homem. Por quê? Porque Ele conhece as nossas iniquidades e que não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. O salmista vai dizer no versículo 8: diante de Ti as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, diante de Ti pusestes as nossas iniquidades. Então refere-se ao sentimento de Deus pelo pecado, diante do pecado do homem, no Novo Testamento, porque Ele conhece as nossas iniquidades, e não há ninguém que possa escapar diante deste Deus que é luz, e todos os nossos pecados, segundo Moisés, estão diante deste Deus. Diante desse Deus. Trata-se de uma ira emocional que não contém pecado. É uma ira para o bem do homem. Essa ira que se refere, a ira que se refere no Novo Testamento, é uma ira que não contém pecado, é uma ira para o bem do homem, e que se realiza quando o homem aceita a oferta, a obra extraordinária da cruz. Mas também a ira no Antigo Testamento. A relação desta ira no Antigo Testamento mostra que no Antigo Testamento mostra a radical diferença entre Deus e entre o homem. Quando Deus age ainda sem a revelação em Jesus, e a natureza então treme tão ao seu poder quanto a sua santidade. Sua fúria no Antigo Testamento é para mostrar ao homem quem ele é e o que ele pode fazer pelo homem. Diante dele pode não ser confundido com deuses de barro, diante dele não pode ser confundido com um deus de barro ou de madeira, ou ninguém pode chegar perto dele e sobreviver diante desse Deus do Antigo Testamento. Esse Deus age e intervém. Então este é o seu sentido da sua fúria. E diante desta fúria, desse sentido desta fúria, Deus então espera de mim e de você a plena reverência, isto é, que o ser humano lhe preste toda a atenção como o eterno e absoluto que Ele é. Moisés está dizendo que Ele quer toda a nossa reverência, porque Ele é eterno, porque Ele é absoluto, toda a nossa atenção. Então nesse contexto vem a afirmação que a vida é um tempo em que Deus
nos aflige, que a vida que nos dá alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto nós sofremos. Ele está declarando no versículo 15 que alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Então ele vai declarando que essa vida é uma vida a qual nós sofremos, mas que temos também alegria. É uma vida que passamos por vários sofrimentos e que fomos afligidos por muitas coisas no decorrer da nossa vida, mas é uma vida também que nos traz alegria, que nos traz prazer e que nos traz gozo. Então, nós precisamos entender que nós estamos sobre a supervisão de Deus, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos. Nós precisamos entender que Ele é o autor indireto de tudo, até do sofrimento. Se nós vivemos anos bons, Deus o autorizou. Se nós vivemos anos duros e ruins, Deus permitiu. Se nós vivemos anos bons, grave bem isso, porque Deus autorizou que vivêssemos. Em meio à aflição e angústia, se vivemos tempos bons, porque Deus autorizou. Se vivemos tempos ruins, porque Deus permitiu, porque Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Nada escapa das mãos de Deus. Agora, quem chegou aos 80 e superou, deve saber que foi Deus quem autorizou esta abundância toda. Quem está chegando à sua idade, aos 80 anos de vida, aos 90 anos de vida, e tem pessoas que chegam a 100 anos de idade, é porque Deus autorizou que chegasse. É Ele que autoriza, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. E há pessoas que vivem com a autorização de Deus. Então todos nós precisamos saber que a aflição vem na verdade do nosso pecado e do pecado do outro. Todas as aflições que nós vivemos no decorrer da nossa vida, saiba de uma coisa você nesta noite, que as aflições que vivemos, segundo Moisés, é por causa dos nossos próprios pecados. Nós sofremos, nós passamos dificuldades, adoecemos. Não é porque é um Deus ruim, não é porque é um Deus injusto, é por causa dos nossos próprios pecados. Do que se queixam os homens? A Bíblia responde: dos seus próprios pecados. O nosso sofrimento é devido do nosso pecado. A segunda questão que tem a ver é que com a ciência, porque é uma previsão que nos 30 países mais industrializados do mundo, as pessoas nascidas aproximadamente no ano de 2007 chegarão aos 100 anos de idade. No Brasil já está próximo aos 73 anos de idade, mesmo que no Nordeste não alcance a idade de 70 anos. A propósito, entre as mulheres, a expectativa de vida no Brasil é de 76 anos e meio. Aqui é uma estatísticas. Mas a grande pergunta é: o salmista ele foi superado nisso? Ele foi superado nisso? No sentido informativo, sim, mas no normativo não. Porque as expectativas da vida humana variam na história e na geografia. Ainda no século 21, há países em que a pessoa não passa de 38 anos. Por exemplo, como a Angola é de 41 anos, como em Moçambique também não passa de 38 a 41 anos a estatística de vida desses lugares. No contexto, então, o autor ele faz o lançamento, ele faz mão desse tipo de comparação, fazendo mão desse tipo de comparação, então, desconhecido da época,
mas então ele está olhando para as pessoas, ele está observando como as pessoas viviam, mesmo algumas em que idade elas chegavam. Ele então está observando a vida das pessoas, ele está observando como essas pessoas vivem, ele está olhando para como essas pessoas vivem. Mas a grande importância, o que permanece aqui não é o número, mas a certeza de que por mais que viva uma pessoa, ela morrerá um dia. A grande questão não é o tempo de vida que ela vai viver. A grande questão não é se ela vai viver 50 anos, se ela vai viver 40 anos, se ela vai viver 70 anos, mas a grande questão é que um dia eu e você morreremos, ou antes dos 70 anos, ou depois dos 70 anos. Permanece também a evidência que, em geral, quanto mais vive uma pessoa, mais chance terá de viver com as consequências do peso do tempo sobre a sua vida, porque o salmista vai dizer que passando dessa idade, tudo que vier então, esse tempo é enfado e cansaço. Passando de uma certa idade, então já se torna enfado. Ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, e 80 neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, passando daí é canseira e enfado. O objetivo então de Moisés é falar sobre a fugacidade da vida. O objetivo de Moisés então é falar da duração da vida. E disto todos nós sabemos bem. Disso todos nós sabemos bem. Então, nesse momento nós vamos deixar a Bíblia falar o que ela tem para dizer, o que ela tem para nos falar. Mas nós precisamos nos lembrar de algumas coisas dentro desse salmo. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que a vida é curta. Mesmo que chegue aos 100 anos, a nossa vida é curta. Do que nós precisamos nos lembrar? Lembrar que a vida passa muito rapidamente. Nosso tempo de vida é como a hora que passou. Olhe comigo, versículo 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite que passou. A nossa vida é como 1000 anos aos teus olhos. Para Deus, diante de Deus, a nossa vida, 1000 anos para Deus é como um dia para Ele. Nós precisamos nos lembrar que a nossa vida passa rapidamente, e o tempo de você fazer as coisas é agora. Você ainda tem tempo, enquanto a vida é esperança. Precisamos nos lembrar que mesmo que chegue aos 100 anos, a nossa vida é curta. Nós precisamos nos lembrar que a nossa vida passa muito rapidamente, e o nosso tempo de vida é como um sopro, é como a hora que passou, é como um relógio que passou já de 1 minuto, já se foi. E o que você fez? E o que nós fizemos? E o que faremos? O Senhor precisa nos ensinar a contar os nossos dias e aproveitar os nossos dias. É exatamente isso. Precisamos nos lembrar também que os nossos dias são breves como um sono. Nossa história pessoal é como a relva que brota ao amanhecer e murcha de tardezinha. Olha comigo, versículo 5: tu o arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. A nossa vida é como um sono, dormiu, acordou. A nossa vida é como uma relva que ao amanhecer ela parece frondosa e logo após ela murcha. A nossa vida, ela passa rapidamente. Ela começa ao amanhecer e murcha à tardezinha. Termina rápido como um gemido. A nossa vida termina rápido como um gemido. Olha o versículo 9 comigo: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, ou como um breve gemido, as nossas vidas passam. Eu quero dizer para você que o ano 2018 você não tem mais como trazer de volta.
Aquilo que você não fez e não realizou, você não realizará mais no ano que se passou. O tempo que você tinha, você já foi. O tempo que Deus lhe deu já foi. Aquele tempo não voltará mais. Aquela oportunidade não voltará mais. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está te dando uma nova oportunidade, porque Ele ainda está preservando a tua vida. Deus ainda está te dando uma chance. Deus ainda está te dando uma oportunidade. Mas Ele está dizendo para você: ei, preste muita atenção, porque a vida é como um passar de um sono, é como uma relva, levanta ao amanhecer e a tardezinha se murcha, é como um relógio que logo em seguida já se foi um minuto. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: se você quiser valorizar o seu tempo, aprenda a contar o seu tempo com o Senhor. Com o Senhor. Nesse tempo curto podemos contar com Deus como aquele a quem podemos nos refugiar. Nesse tempo nós podemos estar firmes com o Senhor, e podemos porque Ele é eterno. Nesse tempo curto devemos fazer o que nos cabe fazer, sabendo, por exemplo, que o tempo jogado no lixo não volta do lixo. Nossa vida será o que nós fizemos dela. A sua vida foi o que você fez dela no ano de 2018. A sua vida foi realizada aquilo que você buscou. A sua vida chegou a uma conclusão naquilo que você buscou durante todo o teu ano. Se todo o teu ano o Senhor foi o Senhor da tua vida, então você venceu, então você reinou todo o seu ano da sua vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o salmista nos traz aqui uma grande promessa: que nós possamos contar os nossos dias nesse tempo curto. Apesar do nosso tempo ser como um sono que passa, uma relva que passa, nós temos o nosso Deus como nosso refúgio e como nossa fortaleza. Os nossos antepassados podem ter deixado um legado valioso e honroso, mas a responsabilidade por nossa vida é nossa. Somos nós que vivemos a nossa vida. A responsabilidade da vida é nossa. Eu posso deixar um legado ao meu filho de cristianismo honroso, fiel, justo, mas eu não posso viver a vida do meu filho. Eu não posso viver a vida dele. Ele precisa aproveitar o tempo e viver a vida dele para Deus, aproveitar o curto tempo que tem para viver para Deus. Nossos pais certamente nos influenciaram, mas a responsabilidade que nos chega, o tempo da responsabilidade é nossa. Podemos culpar os nossos pais, que ainda assim virá ser nossa responsabilidade de viver a nossa vida. Nós faremos as nossas escolhas. Você está tendo a oportunidade de adentrar 2019, você está aqui, está vivo. Deus te alcançou e te guardou, e o Senhor te convida nesta noite a aprender dEle e com Ele, apesar das circunstâncias, aprender a viver e a contar os seus dias, aprender com o Senhor, porque as circunstâncias nos impulsionam para baixo ou para cima. Assim mesmo a responsabilidade é nossa. As oportunidades não são iguais para todos, mas a responsabilidade por nossa vida é nossa. É nossa. O nosso tempo de agir é hoje, e só temos um tempo, e esse tempo é hoje. Nós falávamos hoje nessa manhã missionária acerca do chamado, acerca de entendermos que somos chamados para servir o reino de Deus. Somos chamados, separados e vocacionados para pregar o Evangelho de Cristo. E o tempo de fazermos isso é hoje, de analisarmos o nosso tempo e ver o quanto nós estamos gastando o nosso tempo, de darmos uma olhada para trás, fazer uma retrospectiva do nosso tempo de 2018
e poder contar o quanto que eu pude servir ao Senhor no ano de 2018, o quanto eu ganhei servindo a Cristo no ano de 2018. O Senhor está dando uma oportunidade para você continuar e servir a Ele com mais vigor e aproveitando mais o seu tempo. Há pessoas que estão aguardando melhorar a sua vida financeira, talvez para poder fazer grande negócio. Há pessoas que estão aguardando isso para fazer um grande negócio, mas um grande negócio que nunca fez. Há pessoas que recusam empregos porque os salários são baixos, mas enquanto esperam melhores rendimentos, as pessoas não trabalham. Há pessoas que estão esperando que as coisas por se resolver na sua vida se resolvam por si mesmas, mas a maioria das coisas não se resolve por todos ou por si mesma. Tem pessoas que estão aguardando isso, tem pessoas que estão apoiadas nas suas próprias promessas para mudar de vida, para tomar uma posição de vida, para aproveitar melhor o tempo, mas elas não conseguirão mais uma vez. Mas todos que agem assim, esperando empregos melhores, mas se recusam a trabalharem, a buscarem, esperando que venha um concurso, mas não fazem nada, porque acham as coisas muito difíceis. Pessoas que procuram, esperando resolver as suas próprias coisas, que as coisas se resolvam em si mesmas, mas as coisas não se resolvem em si mesmas se não houver esforços. Pessoas que passaram durante 2018 pensando, cogitando, se eu faço, não faço, talvez eu melhore, talvez eu não melhore. Mas o ano de 2019 vai melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, a vida é curta, não fique pensando. Faça hoje, faça agora, faça já. Se você for contar o tanto que você prometeu para si mesmo, você ia melhorar, que você ia fazer, já dá para montar uma galeria de promessas que você não deu conta de cumpri-las, porque você não soube contar os seus dias, porque você não soube contar o seu tempo, porque você não soube valorizar o seu tempo, porque você não deu atenção ao tempo que é curto, e o que o Senhor quer de mim e você, exclusividade e reverência, porque Ele é eterno, porque Ele é Deus, porque Deus quer toda a nossa atenção a Ele. Enquanto nós não nos desembaraçarmos das nossas coisas, das nossas vidas, das nossas promessas, das nossas mesquinhez, enquanto nós não abandonarmos isso, nós não aprenderemos a contar os dias, nós não aproveitaremos o dia. Sabe o que vai acontecer? Vai bater a frustração em você e vai passar mais um dia, vai anoitecer e você vai olhar para trás: eu não fiz nada, mais uma vez. Sabe o que vai acontecer? Você novamente vai para o calendário e vai passar mais um mês e você vai chegar numa conclusão: eu não fiz nada, mais um mês. E os anos vão se perdendo e não tem como ir atrás mais, foram jogados no lixo. Mas o que nós precisamos aprender então? Primeiro nós precisamos nos lembrar que a vida é curta. O que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a viver. Por quê? Porque viver não é fácil, por causa do nosso corpo limitado. Viver não é fácil por causa do nosso corpo, e que com ele traz toda a consequência do nosso pecado. Não é fácil viver, mas nós precisamos aprender a viver. Que o tempo faz fortalecer, o tempo faz fortalecer o nosso corpo, mas também o tempo faz enfraquecer o nosso corpo. Você quer saber o maior ápice da vida de uma pessoa? É na sua idade de 16 anos, é o melhor momento da sua vida e vitalidade que ele tem, é a partir dos seus 16 anos de idade. Passou daí, vai começando a recuar, a vitalidade vai abaixando.
Então você jovem que ainda não chegou aos 16 anos, esse é o momento de você se entregar a Deus, se entregar à obra de Deus. Mas isso não quer dizer você que tem 30, 40 ou 50 anos, que aí não tem mais tempo para você. Aí enquanto você está respirando, ainda há tempo para você colocar a mão na massa, fazer a obra de Deus, se entregar a Deus, aprender a contar os seus dias, aprender a viver. Viver não é fácil, mas com o meio e com as pessoas também não é fácil. Viver não é fácil por causa dos relacionamentos. Há pessoas difíceis, há pessoas enérgicas, há pessoas que são pavio curto, há pessoas sem paciência. No nosso meio está cheio de pecadores aqui, e que cada um tem as suas características, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu grau de paciência. Então viver não é fácil, mas nós precisamos aprender a viver. Então viver não é fácil por causa do nosso corpo, porque com ele traz o nosso pecado. Viver não é fácil por causa do nosso temperamento, que é a forma de que como convivemos no meio e com as pessoas. Não é fácil viver. Viver não é fácil também por causa das perdas que vamos acumulando no decorrer da nossa vida. Há pessoas que perderam seus entes queridos. Eu estou falando de perda. Eu estou falando de sepultar alguém ente querido. Viver não é fácil, porque quanto mais nós vivemos, mais nós vemos pessoas sendo sepultadas, pessoas queridas, amadas por nós. Por isso que viver não é fácil. Não é fácil. Quanto mais vivemos, mais pessoas queridas perdemos, e mais amarguras recolhemos, mais tristezas recolhemos. Então viver não é fácil. Viver não é fácil porque a vida nem sempre é justa. Talvez, se eu perguntar para você, talvez você foi alvo de injustiça, como eu fui no ano de 2018. Muita injustiça. Viver não é fácil, porque a injustiça acaba conosco, a injustiça nos derruba, nos deixa fragilizados, a perda nos deixa desesperados, porque não fomos feitos para morrer, mas sim para sermos eternos, e nós nunca aceitaremos o luto, nós nunca aceitaremos. Nós sofremos por causa das injustiças, das palavras distorcidas, dos apunhalamentos pelas costas, daquele que disse que era teu amigo e não foi, daquele que prometeu e não cumpriu, daquele que te ofendeu, que te magoou, que te jogou no buraco sem que você merecesse. Então viver não é fácil por causa também da injustiça, porque nem sempre a vida é injusta. A oração então do salmista diante da possibilidade da vida é a mesma que deve ser a nossa oração diante das possibilidades da vida, deve ser a nossa oração. Então ele vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha comigo o versículo 12. Ensina-nos a contar então os nossos dias, para alcançarmos coração sábio. Meu irmão, eu quero dizer para você, você quer ter sabedoria para viver? Busque em Deus então sabedoria. Busque de Deus para que o Senhor te ajude a viver como deve ser vivida a vida. É bom saber que Deus nos ensina a viver, porque sem Ele mal conseguiríamos sobreviver. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Com Ele podemos viver a vida em toda a sua plenitude, já que Ele que distribui graciosamente a sua compaixão. E se queremos, por isto é necessário esse pedido: volta-te, Senhor. Olha o versículo 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Por isso esta bela súplica. E ele vai continuar dizendo no versículo 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos com todos os nossos dias. Ele faz esse pedido, essa súplica bela,
Primeiro, volta-te, Senhor, a nós. A questão é que precisamos de sabedoria para aceitar as limitações do nosso corpo. Eu cansei de ouvir de pessoas dizendo assim: ei, você não pode aceitar a sua enfermidade, você tem que ser curado, você não tem fé, você não crê que Deus pode te curar. Já tentaram me curar à força, irmã Antônia, mas a questão é que eu sirvo um Deus que é o meu refúgio, e que eu aprendi a viver e aceitar as limitações do meu corpo, a qual está a mim proposta. Precisamos aprender a aceitar as limitações do corpo, mas também para viver de modo e diminuir também o seu enfraquecimento com um estilo de vida saudável. Precisamos aprender a ter uma vida saudável, a viver um modo de vida saudável e cuidadoso. Precisamos de sabedoria para aceitar a vida, e ao mesmo tempo que é passageira e definitiva. Passageira porque é curta, definitiva porque é a nossa vida. Precisamos aceitar que a vida é curta. Precisamos de sabedoria para aceitar que a vida tem leis próprias. E assim, por exemplo, devemos ver no verso 15, o versículo 15 diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Precisamos de sabedoria para aceitar as leis próprias. Por que somos afligidos? Por que nós somos afligidos? Porque tantos anos temos suportado a aflição? Por causa da lei do pecado. A lei do pecado nos aflige. Por causa do pecado nós somos afligidos, e nós precisamos aprender a aceitar que a vida tem as suas leis próprias, as consequências sobre a nossa vida. Agora a graça de Deus, ela quebra, a graça de Deus, essas leis, mas ela faz parte da natureza da graça de Deus. Se somos afligidos, se somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor, se somos conturbados, o Senhor coloca diante de nós, Ele nos ensina a contarmos os nossos dias, Ele nos ensina a viver, Ele nos ensina a praticar os nossos dias para a glória de Deus. E para encerrarmos, o salmista vai pedir mais uma coisa: a consolidação das nossas ações, ou a confirmação das nossas ações. Olha comigo o versículo 17: seja sobre nós a graça do nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é pedir que esteja sobre nós a bondade de Deus. Sabedoria é pedir que esteja a bondade de Deus sobre nós. Sabedoria é pedir a Deus que consolide as nossas ações, para que nós, a obra de nossas mãos seja confirmada, a obra de nossas mãos sejam confirmadas, consolidadas. Isso é pedir sabedoria a Deus. Pedir sabedoria a Deus: Senhor, confirma as obras das minhas mãos. O Senhor está comigo, o Senhor está nessa obra, o Senhor está nesse propósito. O salmista está dizendo: confirma as obras das minhas mãos. Isso é pedir sabedoria. Por quê? Porque nós somos chamados a dar atenção ao Senhor e fazer o que Ele aprova, dando ouvido aos seus mandamentos e obedecendo a todos os seus decretos. Deus manifesta sobre nós e os nossos filhos toda a sua bondade. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Nós vemos a maior manifestação da graça de Deus, não é a intervenção sobre as nossas vidas, de modo a não sermos alcançados por males, mas é a graça de Deus sobre a nossa vida, e que de nenhuma forma e de que maneira nenhuma nós nunca fomos deixados para trás de sermos alcançados por Deus. Quando Deus confirma as obras das nossas mãos,
essa obra tem o seu valor dentro do tempo. Quando Deus confirma as obras das nossas mãos, essa obra abençoa a nossa geração e a geração próxima. A grande questão é: qual é o legado que você vai deixar durante o seu tempo de vida? Porque isso também dependerá daquilo que você deixará para a sua geração. O que você vai deixar para a sua geração? Qual é o legado que você deixará para a tua legação? Para a tua geração? Quantas pessoas hoje podem dizer: eu estou deixando um legado? Quantas pessoas podem dizer: se eu morrer hoje, eu estou deixando um legado aos meus entes queridos, aos meus familiares? Se você morrer hoje, qual é o legado que você vai deixar aos seus filhos? Dentro do cristianismo, quando oramos para que Deus confirme nossas ações, os nossos trabalhos, estamos nos colocando então no nosso lugar, fazendo a nossa parte, sabendo que Deus está no seu lugar, fazendo a sua parte. Só podemos fazer esta oração depois que nós fizermos um autoexame sério, para não pedirmos a Deus que confirme aquilo que nós não sabemos se está errado ou não. Porque o melhor presente que uma pessoa pode receber, sabe qual que é o melhor presente que você pode receber de Deus? É a aprovação da obra que você está fazendo. É Deus confirmando aquilo que você está fazendo para Ele. É Deus dizendo: servo bom e fiel, parabéns. Mas a grande questão é: qual é a obra que você apresentará a Deus esse ano de 2019? Porque Deus está pronto diante de nós para aprovar a nossa obra ou reprovar a nossa obra. A grande questão é essa, fechando essa mensagem. A grande questão é que o melhor presente para a nossa vida de 2019 é sermos aprovados por Deus. No resumo biográfico de Davi, lemos que ele fez que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor, todos os dias da sua vida, exceto o caso de Urias o Hitita. Poucos sabemos, mas o caso é que Deus se agradou de Davi e da obra das suas mãos. Nós vivemos buscando o louvor dos homens, as pessoas vivem buscando o louvor dos homens, mas eu quero dizer para você nesta noite, igreja do Senhor, o que importa não é o louvor dos homens, mas a glória que importa é a aprovação de Deus. Não é a aprovação dos homens, é a aprovação de Deus. Mesmo que os homens não olhem, mesmo que os homens não vejam, o que importa é que você tenha que ter a certeza que Deus está aprovando as obras das tuas mãos. Esse é o melhor presente que podemos ter. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Perdemos muito tempo fazendo coisas que nós não ganhamos para o Senhor. Perdemos muito tempo com coisas que não traz glória ao Senhor. Porque tudo aquilo que faz voltar para nós mesmos, nós estamos simplesmente construindo um Deus. Nós estamos construindo o nosso próprio Deus, a nossa própria estátua. Nós temos um deusinho particular da nossa vida, e esse deusinho rouba o nosso tempo, rouba a nossa atenção, rouba as nossas prioridades, rouba todo o nosso tempo que é curto, e que hoje você está aqui, daqui 5 minutos você não sabe se vai respirar. Hoje você está aqui, mas não sabe se amanhã você vai abrir os seus olhos. Hoje você está com saúde, mas amanhã você não sabe se cairá num leito. Hoje você está vendo, mas amanhã você não sabe se vai enxergar amanhã. Hoje você está com todas as suas faculdades perfeitas, mas amanhã você não sabe o que trará a luz a você. Hoje você está empregado, mas amanhã você não sabe se receberá uma carta de despejo, de demissão. Então não conte com o dia de amanhã, porque não te pertence.
Não conte com amanhã ou com o mês que vem, porque não nos pertence. Eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer aquilo amanhã. Não faça isso não. Diga assim: se Deus permitir, farei. Se Ele não permitir, nem sequer abrirei os olhos amanhã. É forte que eu vou dizer, mas seja tão impactante para a nossa vida, é que você não sabe se você chega na sua casa hoje. Você sabe qual é os planos de Deus para a sua vida? Se alguém sabe aqui, levanta e diga: vou chegar. Não vai. Se Deus não tiver na sua vida, você não chega. É Ele que sabe o meu caminho, é Ele que esquadrinha os meus segundos e minutos, é Ele que me leva e me traz, é Ele que me guarda, é Ele que às vezes permite eu passar por aflições, mas me preserva em meio às aflições. É Ele que estava diante de mim quando eu estava gastando todo o meu tempo, que não era para Ele, mas Ele estava diante de mim, me reprovando. A questão não é vir cantar aqui belos cânticos e hinos. A questão é o cantar com a minha vida e entender que Deus está diante de mim a todo momento. Ele está vendo o quanto eu estou gastando o meu tempo com nada. Eu quero que você reflita agora. Nós não somos o dono do tempo. Nós não somos o dono daqui dos 5 minutos. Nós não somos o dono dos 5 segundos. Nós não somos o dono daqui 1 hora. A nossa vida está na mão de Deus.